Beleza, galera? Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal mais brabo aqui do TikTok, do YouTube, do Instagram, do Professor Flávio, com conteúdo de qualidade, pesadão e muito massa para você aprender realmente a química. Galera, na aula de hoje nós vamos falar de um exercício mandado por um dos nossos seguidores. Veja bem, fica aí na telinha porque esse exercício também pode sanar as suas dúvidas em química. Então vem cá, mas antes já te peço para você deixar de lado a sua timidez, já clica aí, dê o seu like, segue o nosso canal e também se inscreva, galera, aqui no Instagram, Química com Jones e Química do Jones, também lá no TikTok e no Kuai. Vem comigo aqui para essa questão do quadro. Qual o tipo de ligação formada? Quando eu falo tipo de ligação, galera, eu estou me referindo a ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica. Vem mais aqui comigo, formado pelos elementos de número atômico, ou seja, de número de prótons, Z igual a 11 e Z igual a 8. Dê a fórmula do composto formado por esses dois elementos. Galera, primeiramente eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica desses dois elementos. Vem cá comigo. Aqui na telinha você já vê que o prof fez a distribuição sempre em ordem crescente de energia. Vamos lá, se eu tenho o primeiro elemento Z igual a 11, seguindo os passozinhos ali, eu tenho 1s2, 2s2, depois 2p6, depois do 2p6 eu tenho 3s2. Lembrando, galera, para quem esqueceu ou não acompanhou as nossas videoaulas passadas, nós temos 4 subníveis. O subnível S, que vai comportar no máximo 2 elétrons, o subnível P, que comporta no máximo 6 elétrons, o subnível D, que comporta no máximo 10 elétrons, e o subnível F, que comporta no máximo 14 elétrons. A partir daí, pela numeração do número atômico, que é a identidade desses elementos, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Então veja, que terminou com 3s2, mas a identidade desse átomo com Z igual a 11, que eu vou chamar de átomo A, ele tem o quê? 11 prótons. Então, como aqui eu tenho 2, 4, 10 e 12, já não é mais esse elemento químico de número atômico 11, mais 12. Então, para ser 11, eu vou ter o quê? Que retirar 1. Então, em vez de 3s2, vai ficar o quê? 3s1. Lembrando lá das nossas aulas, para eu saber qual é o elemento químico e o tipo de ligação formada, eu tenho que saber as características desse elemento químico. Veja, ele está no terceiro período, pois é o quê? O terceiro vai representar a sua terceira camada, ou seja, a camada de valência, a camada mais afastada do núcleo. Como é que eu sei isso, prof? É só apenas você pegar a sua distribuição eletrônica, ver qual o maior número, quantos subníveis estão nesse maior número e faz a contagem dos elétrons. Veja que o maior número entre 1, 2 e 3 é o 3. Ele tem apenas um subnível, que é o S1. Esse 1 aqui significa o quê? Que ele tem apenas um elétron nessa última camada. E esse 3 que está o quê? No terceiro período. Já o S1, galera, como nós vimos nas nossas últimas videoaulas sobre localização dos elementos químicos na tabela periódica, eu sei que esse S1 vai representar, tá legal? A identidade dos elementos agrupados numa mesma família. Que família é essa, galera? A família 1A, que é dos alcalinos. E eu sei que todos os elementos da família 1A, com exceção do hidrogênio, são
metais. E todos os metais vão ter carga positiva, formar cátion e vão perder o seu elétron. Tranquilo? Dúvidas disso? Acompanhe aqui no canal mais brabo da Química as nossas aulas passadas e tenha todo esse conteúdo e domine a Química. Então, galera, eu sei que esse elemento, tá, com número atômico igual a 11, ele faz parte da família dos alcalinos e ele é um metal. Vamos ver agora o nosso segundo elemento, que é o elemento com Z igual a 8, que eu vou chamar de átomo B. Fazendo a configuração eletrônica, eu vejo que é 1s2, 2s2, 2p. Aí eu já tenho 4 elétrons. Vou colocar aqui para 8, falta o quê? Mais 4. Então eu vejo que o maior número é o 2. Esse 2 eu tenho 2 subníveis. 2 elétrons no subnível S, mais 4 elétrons no subnível P, me dá um total o quê? De 6 elétrons, tá? Lembrando que quando eu tenho, tá, subnível S2 mais o subnível P4, eu tenho todos os elementos agrupados numa família. E todos esses elementos vão ter 6 elétrons. Esses elementos vão estar representados na família 16A. E eu sei que esses elementos da família 16A são chamados de calcogênios, são ametais. E eles vão formar ânion, que é o íon negativo, e vão ganhar elétrons. Qual o tipo de ligação, galera, que eu tenho entre um metal e um ametal? Falou bem, meu caro Watson. Eu tenho a ligação iônica. Lembrando que, galera, que os calcogênios, como eles têm 6 elétrons, e obedecendo aquela nossa regra do octeto, que os elementos sempre vão estar lutando para alcançar a estabilidade, ou seja, a configuração de um gás nobre, que é S2P6, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que ele tem apenas 2 elétrons e vai ser estabilizado no primeiro subnível, que é o S2. Então, galera, como é que vai ficar a fórmula estrutural ou molecular desse composto formado por um metal alcalino e um ametal da família 16A? Vamos lá. Eu vi o quê? Que o elemento químico com número atômico igual a 11, nós representamos o quê? Pela letra A. Quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem apenas o quê? 1. O elemento B, que é um ametal, tá? Ele tem quantos elétrons na última camada? 6. Então vamos lá. B, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elétrons o nosso elemento B, tá, precisa ganhar para alcançar a estabilidade de 8 elétrons? Se ele tem 6, ele precisa o quê? Ganhar 2. Quantos elétrons, tá, o nosso elemento A, que tem apenas um elétron, eu sei que ele vai perder um elétron. Mas, prof, se ele vai perder um elétron, ele não tem que ganhar 8, não tem que ter 8? Sim, mas os metais, galera, eles vão perder elétrons, tá, na última camada. Veja bem, quando eu perco, tá, no caso, o elemento A vai perder esse único elétron, veja bem, ele perdeu um elétron. No momento que ele perde, acaba a última camada dele, que é a terceira. Veja bem a segunda camada, na camada anterior, eu tenho S2, P6, 2 mais 6, 8. Então, os metais, eles vão alcançar a estabilidade
perdendo elétrons. Quando ele perde o elétron na última camada, a camada anterior fica estabilizada, ou seja, com 8 elétrons, a configuração de um gás nobre. Já os ametais, tá, eles precisam ganhar elétrons. Então, quando eles alcançam e ganham esses elétrons necessários, até alcançar 8, eles ficam estabilizados. Então, vamos lá. O elemento A vai perder um elétron. Ele perde um elétron o quê? Para B. Então, ele perdeu esse elétron. O elétron dele vai o quê? Para o elemento B. Mas veja bem, ao perder, ele ficou estabilizado. O elemento B, ao ganhar um elétron, ainda não ficou estabilizado com 8 elétrons. Por quê? Vamos lá, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa o quê? Para 8 ganhar mais um elétron. O que acontece? Vai vir um outro elemento A com um elétron, vai perder esse elétron para B. Agora sim, B está estabilizado com 8 elétrons. Mas, prof, por que A perdeu elétrons? Porque quando ele ficou com 7 ganhando o primeiro elemento A, ele, para ganhar 8, ele chamou um outro elemento A. Veja bem, quando eu tenho uma ligação iônica, eu tenho uma atração eletrostática, ou seja, eu tenho cargas elétricas diferentes. Então, a atração ali é tanta que eles só vão estabilizar e parar essa ligação quando todos os elementos estiverem estabilizados. Faltou um elétron ainda, e ao chamar esse elétron do outro elemento A, ou seja, do segundo átomo de A, aí sim, galera, acabou essa transferência. A transferência vai terminar quando os átomos envolvidos nessa ligação estiverem estabilizados. E qual é a fórmula aqui desse composto? Veja bem, eu tenho 2 átomos de A, sempre o metal na frente, porque ele tem carga positiva, logo depois o A metal, que é B. Então a minha fórmula é o quê? A2B. Veja bem, pessoal, que eu posso fazer o seguinte, além de fazer essa fórmula eletrônica de Lewis, tá legal? Toda essa configuração dos elétrons, eu posso ir diretamente fazendo o quê? Veja que o elemento A, ele tem o quê? Apenas um elétron. Eu sei que ele vai formar um cátion, um íon positivo. Então ele tem o quê? Um cátion, um elétronzinho. B, ele tem 6 elétrons. Tá? Se ele tem 6, para 8 ele precisa o quê? Ganhar 2. E eu sei que todo A metal ele forma o quê? Um ânion, um íon negativo. Então, como ele precisa ganhar 2, vai ser o quê? 2 menos. Agora eu posso cruzar as cargas. Como assim? Tá vendo esse ânion aqui do A metal? Ele vai para debaixo do metal, tá? Então eu vou colocar o que? Sem as cargas, apenas o que? As unidades. Já que o cátion é mais um, eu posso o que? Cruzando as cargas, o cátion vai para debaixo do A metal. Mas veja bem que eu não preciso colocar esse 1, porque eu tenho apenas o que? Um átomo de B. Tranquilo? Então veja bem, a minha fórmula vai ser A2B. Galera, fico muito honrado de ter você aqui, de você ter acompanhado a nossa videoaula até o final. Te peço mais uma vez, dê seu like, se inscreva no nosso canal. Veja aqui que tem muito conteúdo pesadão e massa para você aprender química de verdade. E mais ainda, galera, compartilhe, salve esse vídeo, espalha para geral o canal mais brabo de todas as plataformas, o canal de Química do professor Flávio Jones. Tchau, galera, e ótimos